Hoje eu vim falar sobre um versículo, vários versículos na verdade, né? Em que fica em João capítulo 8, versículo 32 a 36. E fala sobre Jesus com alguns judeus discutindo sobre algumas coisas. Versículo 32. Jesus falando, né? Jesus falando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus falando agora. Versículo 33. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esses versículos falam sobre o pecado, né? Sobre como o pecado prende a pessoa, né? Que o pecado é uma prisão que prende a pessoa. E no versículo 36 fala que o filho pode libertar o escravo, né? Que o filho pode libertar o servo, que é Jesus, né? O filho, né? Que o filho é Jesus. Então, o que Jesus quer dizer aqui? Jesus, ele fala que o pecado, ele é uma prisão em que muitas vezes um homem ele não vai conseguir sair sozinho, né? A sua própria força. Ele precisa do Filho, que é Jesus, que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitas das vezes a pessoa até tenta sair por força do homem, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, muitas daquelas clínicas, né? Que fala sobre que tem como objetivo de tirar vícios, né? Vou usar um exemplo aqui como as pessoas que usam umas substâncias, né? E às vezes a família vai lá e coloca e interna, né, a pessoa lá, mas assim, é bom, né? O objetivo deles é bom, né? É fazer a pessoa, perdão, sair do vício da substância, né? Das substâncias. Mas muitas das vezes isso não acho que não é. Acho que a pessoa não. Sabe? Como posso dizer? Não adianta muito, sabe? Porque muitas das vezes aquela pessoa é forçada. E Deus ele não força ninguém, né? Você sabe que Deus, acho que muita gente sabe que Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Que é você tomar decisões, né? Escolhas, né? Você fazer escolhas, né? E aqui Jesus fala que se você conhecer a verdade, você é livre, né? E se você conhecer a verdade, você é livre. E eu acho que todo mundo sabe desse versículo, né? Que está no próprio livro de João, né? Capítulo 14, versículo 6, que fala sobre... Que é Jesus falando, né? Aos seus discípulos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que Jesus está querendo dizer, né? É aqui, meio que resumindo. Se vocês me conhecerem, vocês sereis livres. Quando fala em conhecer Jesus, não é conhecer não é conhecer só o nome, né, Jesus, que acho que esse nome o mundo inteiro conhece, né? Mesmo assim tem gente fazendo maldade, né? Várias coisas horríveis, então não é só conhecer o nome, né? É conhecer verdadeiramente, né? Fala no versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus está falando que ele te livra do pecado. Se você escolher querer conhecer ele vai te livrar do pecado, entende? Não é sobre
não é sobre a força do homem, né? Como por exemplo essas clínicas, né, que eu falei, que muitas das vezes a família obriga a pessoa a querer sair de um vício, né, bebida, assim, várias coisas. E eu acho que isso não adianta muito, entende? Porque isso é forçado, né, na força do homem. Eu não tô criticando isso, mas é que eu acho que, em minha opinião, isso não adianta muito, entende? E como Jesus fala, né? Se pois o Filho, como o próprio Jesus fala, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se o Filho te libertar, você verdadeiramente será livre, né? Então, quem tem o poder de te libertar do pecado é Jesus, né? E como eu falei, eu não estou criticando essas clínicas, né? Que falam sobre que a pessoa é internada, não. Como eu falei, tem um objetivo muito bom elas, só que, na minha opinião, isso não vai, né? Como posso dizer? Ser edificado, né? Ser verdadeiramente bom, entende? Então, acho que Jesus está falando que ele, o Filho é que verdadeiramente liberta a pessoa do pecado, né? Como o versículo 32 fala. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conhece Jesus e te liberta do pecado, né? Então, acho que essa é a principal mensagem, né? E que Jesus está querendo falar, né? Quando você conhece Ele verdadeiramente, né? Não só pelo nome Jesus, né? Como eu falei. Mas Jesus está querendo trazer essa mensagem, né? Se você quer sair de um vício, né? De uma bebida, de alguma coisa, conhece Jesus, né? Conhece Jesus, se aproxima dele, né? Porque verdadeiramente sereis livres, né? Como diz o versículo 36, verdadeiramente sereis livres. Então acho que essa é a principal mensagem que Jesus está querendo dizer, né? Me conheça e eu te liberarei do pecado, né? Escolha me conhecer, né? Porque, como eu falei, Deus não obriga ninguém a fazer nada, né? Deus não obriga ninguém a fazer nada. Você tem um livre arbítrio, né? Se você tem um livre arbítrio, você que escolhe, né? Se você quer sair ou não. Mas tem as consequências, né? Se você escolhe viver no pecado, acho que todo mundo sabe que o resultado é a morte espiritual, né? É a morte espiritual, como o próprio Jesus fala, né? A morte espiritual, que é a condenação ao inferno, né? Que é a condenação ao inferno, né? A morte espiritual. Então, acho que a principal mensagem disso é Jesus chamando aquelas pessoas que vivem no pecado, né? A conhecê-los, né? Conhecê-los e serem verdadeiramente livres, né? E fica essa mensagem, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, acho que a principal mensagem é conheça Jesus e ele te libertará do pecado, né? Conheça Jesus de verdade, sem ser pelo nome, não, mas como um relacionamento, né? Como um relacionamento, né, entre Jesus e seu Salvador, né? Que na Bíblia fala, né, que o primeiro mandamento, o próprio Jesus fala isso, né? Que é um mandamento do Antigo Testamento, né, que fala que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E eu acho que Jesus, você sabe que é Deus, né? Então não é só conhecer Ele pelo seu nome, né? Mas sim como seu Salvador e Senhor, né? Como seu Salvador e Senhor. E tá com Ele, né? E como diz as passagens dele, né? Ser discípulo dele, né? Ser o seu discípulo, né? Para que possamos ter a verdadeira vida eterna, né? Não essa vida passageira que no mundo, que é o mundo, né? Que você vive só 10, 30, 50, 40 anos, né? Uma coisa passageira, né? Mas sim, Jesus nos convida a ter a vida eterna, né? A conhecer Ele, né? A conhecer Ele de verdade, para ir de verdade ser livre.
como diz, de novo que eu vou falar isso, perdão, como diz o versículo 32, né? E conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.